sejam bem-vindos à nossa última palestra do Conalco. É uma grande honra ter a nutricionista Priscila Maximino aqui com a gente. Ela vai falar sobre o atendimento multidisciplinar da criança com dificuldades alimentares. A Priscila é nutricionista e pesquisadora do Instituto Pense, do Centro de Dificuldades Alimentares. Ela tem especialização em mestrado pela Unifesp, é autora de diversos capítulos na área e é docente da pós-graduação no Hospital Albert Einstein. Tem mais de 15 anos de experiência no atendimento nutricional de bebês, crianças e adolescentes. E hoje ela vai falar pra gente sobre o atendimento multidisciplinar da criança com dificuldades alimentares. É um assunto muito importante, acho que fecha com chave de ouro o que eu quis passar com esse evento, O atendimento multidisciplinar, a visão multidisciplinar que amplia nosso olhar para esse momento tão importante da introdução alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de todo o conteúdo. Lembrando que todos os pacotes vão ficar disponíveis até hoje, à meia-noite. Então, quem quiser fazer parte da comunidade de membros exclusiva, quem quiser apoiar a causa, quem quiser financiar ou quem quiser se tornar um parceiro e vir de mão dadas com a gente, programar, planejar os próximos eventos, a gente está de portas abertas, até meia-noite de hoje. Então, no final aí da palestra, vocês podem acessar o site Conalco e fazer parte dessa iniciativa tão bacana que é o Conalco, tá bom? Bom, tenham todos uma ótima palestra, uma excelente noite e eu espero que a gente se fale em breve. Contem comigo para o que precisarem, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal do Conalco, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila, eu sou nutricionista infantil, eu me formei em 2002 e desde então eu só trabalho com crianças e adolescentes. Sempre foi um objetivo, uma vontade minha desde a graduação. Eu iniciei fazendo especialização em adolescência e desde então também trabalhei junto com médicos, especificamente pediatras, na avaliação de bebês, crianças e adolescentes. Também tenho 2 filhos, o Davi e a Esther, que me ensinaram muito, principalmente depois da maternidade nós temos um olhar mais facilitado, com certeza um olhar mais humano, consigo ouvir muito melhor essas mães, Meu filho mais velho já tem 11 anos e a Esther está com 8 anos. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o atendimento multidisciplinar de crianças com dificuldades alimentares. Quando eu comecei então a ter essa experiência com crianças com alguma dificuldade alimentar, nós sempre recebemos em nossos consultórios, acredito que os pediatras também passam por essa situação, queixas das mães, das famílias, dos avós, dos pais. Mas doutor, o meu filho não come. E isso foi sempre muito frequente na clínica, onde sempre atuei desde então da minha formação nesses 15 anos. E nós começamos a estudar qual era a expectativa dos pais, qual eram os anseios dessas famílias e também como as crianças se sentiam, Então, hoje em dia, em 2017, a nossa visão sobre dificuldades alimentares, ela se solidificou muito, ela se aprofundou demais, Eu fui para fora do país para estudar um pouquinho mais outras vivências, outras experiências, com outros profissionais que também lidam com essa problemática no dia a dia. Nos ensinou bastante também uma outra cultura, como essas crianças com essas dificuldades reagem e agem dentro de uma outra cultura.
tá? Então, nós precisamos entender que a multidisciplinaridade dessa situação, ela não é uma escolha, ela é obrigatória, porque nós comemos, né, usando aí diversos sentidos, usando a mente, participando também a nossa cultura nesse processo, o nosso meio social, a nossa família. Podemos até incluir aí as questões religiosas que influenciam no nosso dia a dia, os tabus que nós carregamos dos nossos pais, avós, bisavós, e também a nossa genética. Então, olha que complexo que é o ato de comer, né? Podemos dizer que é complexo, não podemos avaliar isso de uma forma simplista, nem de uma forma radical, nem tampouco de uma forma dicotômica entre sim e não. E aí entra mais uma vez o conceito da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da importância de enxergar as crianças e as famílias de uma forma ampla, obviamente sem julgamentos, porque cada dificuldade tem uma razão, cada dificuldade ela gera uma problemática diferente, cada dificuldade alimentar ela cursa de uma forma também diferente, porque cada criança tem um contexto diferente, cada família tem a sua característica. E nós aqui, profissionais, do outro lado da mesa, temos o dever de ouvir, olhar, respeitar e facilitar a vida das famílias, né? Hoje, na nossa atuação, eu me cobro muito no sentido de ser facilitadora dessas famílias, de ser uma pessoa que vai ajudá-las a caminhar, talvez até encontrar uma outra rota para o objetivo que elas precisam. Então, essa questão da dificuldade alimentar, algumas pesquisas demonstram que afeta até 30% das crianças em todo o mundo. Mas é importante ressaltar que há pouquíssimas pesquisas, há pouquíssimos estudos que nos demonstram quanto realmente tem, né? Qual é o número que existe nessas famílias, o número de crianças, né? Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós não temos pesquisas, né? Eu participo de um grupo, né, ligado ao Sabará, Hospital Infantil em São Paulo, capital. Então, nós em 2012, 2013, coordenados por um pediatra nutrólogo, Dr. Mauro Fisberg, nós elaboramos um protocolo de atendimento multidisciplinar. Priscila, o que é isso? Isso é aquilo que a gente lê nos livros, é aquilo que a gente tem um sonho e que hoje eu posso dizer que é um modelo que está sendo feito, não é só na teoria, é um modelo que existe na prática, é um modelo que é possível. Então, eu até quero encorajar você, profissional, ou famílias, a buscarem a atenção multiprofissional, que faz toda a diferença. Neste serviço, então, que pertence ao Hospital Infantil Sabará, também ao Instituto Pense, que é o braço de ensino e pesquisa do hospital, nós elaboramos um protocolo de atendimento multidisciplinar da criança com dificuldades alimentares. O que é isso, né? Na prática, as famílias nos procuram relatando uma dificuldade em relação à alimentação, seja ela qual for. Dentro desse modelo de atendimento, nós temos em 100% dos casos, olha que é muito bom trabalhar dessa forma, nós temos o pediatra, um médico especialista em nutrição infantil, então ele faz todo o exame físico da criança, ele avalia os exames, ele investiga possíveis causas orgânicas. Priscila, o que é isso? Muito fácil, a gente vai exemplificar. Eu posso deixar de comer, ou a criança pode deixar de comer por razões orgânicas. Então,
ela sente uma dor ao mastigar, ao engolir, ou ela tem um refluxo, ou ela pode ter em curso uma alergia alimentar que está causando algum desconforto, alguma desordem de origem anatômica, alguma desordem sindrômica, por que não? Então isso gera como sintoma a dificuldade alimentar. Então muitas vezes a família nos procura por uma dificuldade alimentar e na investigação, durante uma anamnese que é bem longa, é detalhada, né? Não temos como fazer isso de uma forma rápida, de uma forma mais prática, até gostaríamos, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso de uma forma tão rápida. O médico exclui muitas coisas, muitas doenças e também inclui possíveis diagnósticos e para ser investigado. Feita a avaliação médica, o nutricionista entra aí na equipe. Como, né? Qual a importância do nutricionista? Por que que você, família, mãe, pai, profissional médico, precisa de um nutricionista para avaliar a criança que não come ou a criança que tem essa dificuldade? 80%, 80%, 90% ou até a totalidade das mães, dos pais, das avós que nos procuram, eles têm muito medo da criança deixar de crescer, deixar de se desenvolver, deixar de aproveitar toda uma infância bem nutrida. Então eles têm sim medo de a criança não estar se alimentando bem e por isso falta cálcio, e por isso falta ferro, e por isso falta gordura, carboidratos, proteínas, sais minerais. Isso é uma preocupação legítima, porque nós, como mães, já temos a inerente função e obrigação de alimentar os nossos filhos, desde que eles nascem. Então, se eu, como nutricionista, né, olhar para a mãe, para o pai, que está ali angustiado, preocupado, tenso, eles vêm com muito medo, com muita culpa. Não, mas seu filho tem um peso e uma altura adequada, ele está ótimo. Com certeza, ou ela não vai voltar mais, a angústia dela, o problema dela não foi resolvido e ela vai procurar um outro profissional sem sanar o problema. Então, o que nós fazemos como equipe de nutrição? Ouvimos muito essa mãe, retiramos uma anamnese muito detalhada, né? Fazemos um mapa, um inventário alimentar da criança, de quais os alimentos que a criança come. Por quê? Porque muitas vezes a família não consegue enxergar o que a criança come. Então, eles estão tão consumidos por aquela dificuldade que o que a criança come já não é mais observado. Então, conversando e retirando esses relatos dos pais, nós começamos a contar. Come isso, come aquilo, come aquilo, come. Quando levanta, um pouco da rotina da criança e eles começam a falar. Né? E isso nos dá muitas informações para fazer esses cálculos nutricionais, para calcular todo o conjunto de nutrientes que a criança consome. E isso é feito de forma quantitativa, né? Por quê? Porque os pais precisam estar em contato com a realidade que eles mesmos nos contaram. Então, Priscila, o meu filho come X, Y, Z. Isso nós calculamos. Então, nós devolvemos essa informação, esse resultado para os pais, né? Como forma quantitativa, né? Olha, o cálcio, o ferro ainda não está adequado, mas nós podemos ter estratégias para que isso fique adequado, né? E aí, com estes resultados em mãos, nós já colocamos estratégias para facilitar, para resolver toda essa situação que a família nos apresenta e que nós vimos também nos relatórios de avaliação nutricional. Então, o nutricionista,
ele deve investigar muito bem, né? Fazer uma anamnese alimentar, um inventário, um mapa, analisar também o diário alimentar que nós pedimos para 100% das famílias, né? Pelo menos de 3 dias, né? E todos esses resultados da avaliação nutricional, eles devem ser discutidos posteriormente com toda a equipe. Né? O terceiro profissional que é envolvido de suma importância é o fonoaudiólogo também, com essa avaliação bem ampla, avaliando também as questões comportamentais, as capacidades orais que a criança apresenta, se ela apresenta alguma limitação orofacial que venha ela impedir a criança de se alimentar. Então a criança come, se alimenta e faz a sua refeição na presença de toda a equipe, né? No Instituto Pense nós temos uma estrutura preparada para isso, né? Onde enquanto a criança está se alimentando, toda a equipe está observando através de um espelho, espião, né? Aquela ou câmera de Gesell, como alguns chamam. E então nós observamos todo o comportamento, todas as reações que a criança emite quando está em contato com o alimento, né? E aí durante esta avaliação de mastigação, de outras técnicas aí que o fonoaudiólogo coloca para essa criança se relacionar com os alimentos. Esse também é um momento muito importante, porque os pais e a família envolvida emitem muita informação para a equipe, né? Então, neste momento nós conseguimos enxergar se os pais também têm uma relação complicada com a comida, se a mãe tem nojo ou se a mãe tem alguma questão que ela não consegue pegar nos alimentos, ou se ela coloca muita comida, se ela usa um utensílio inadequado. A gente também observa as habilidades da criança ao se alimentar, se ela sabe usar o prato, se ela sabe usar uma colher, se ela sabe usar o copo. Por quê? Porque para se alimentar, nós usamos toda uma questão sensória, motora, oral, sensorial, comportamental, emocional. Então, toda a equipe, constituída pelo médico pediatra, pelo nutricionista especializado, pelo fonoaudiólogo, pelo psicólogo, também observa a relação da criança com a comida, né? Num terceiro momento também nós temos um psicólogo especializado que retira ali dos pais todas as angústias que envolvem esse momento, né? Todos os sentimentos que podem interferir na rotina alimentar da criança, né? Dando uma abordagem, um aconselhamento muitas vezes breve, mas que já surte efeito. Após todos os profissionais da equipe reunirem as informações, terminarem as anamneses, então nós, com um pediatra, com um nutricionista, um fonoaudiólogo e um psicólogo, é feito também uma reunião que é fundamental para discutir, trocar as informações de cada profissional, né? Ali o resultado da avaliação que cada profissional teve, para então ouvir o colega e propor um tratamento, propor uma estratégia para a família solucionar aquele problema. Algumas famílias precisam de mais tempo, outras menos tempo. É importante a gente, com criança, é importante a gente trabalhar muito com a família, né? Quem trabalha com criança precisa necessariamente gostar, se engajar, se envolver com os principais cuidadores da criança, porque as crianças, elas estão ali refletindo, elas estão, na verdade, convivendo com aqueles adultos e muitas vezes em pequenas mudanças que os adultos realizam, né, com as nossas orientações, as crianças já têm um resultado muito bom, né? Eu costumo dizer que as crianças nos surpreendem todo o tempo, né? Elas estão sempre à frente, sempre progredindo, sempre nos surpreendendo, e isso é muito gratificante para toda a equipe, né? Avaliar uma criança com dificuldades alimentares sozinho
quando você não tem essa estrutura, Priscila, o que eu faço, né? Eu tenho meu filho, eu quero levar, ou como profissional, né? É importante que o profissional, ele tenha uma rede de contatos, né? Uma rede, você ali no seu consultório, você poder ligar e conversar com um pediatra, né? Ligar e conversar com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional também, que é um profissional importante para avaliar as questões sensoriais da criança. Então, mesmo no consultório, mesmo sem uma estrutura de interdisciplinaridade direta, nós podemos montar redes, né, de profissionais que estão dispostos ao principal, que é discutir o caso, conversar sobre a problemática da mãe, né? Como nutricionista, ouvir o médico sobre as possíveis causas orgânicas, ouvir o fonoaudiólogo sobre as limitações orais da criança é fundamental, né? Então, é muito desafiador este tema para as crianças, né, para esse trabalho, mas quando você tem um respaldo multiprofissional com diversos olhares, você já muitas vezes ganha muito tempo, porque você deixa já de orientar estratégias que não se adequam àquele paciente, né? Existem alguns períodos críticos ao qual os pais nos procuram, né, de alimentação da criança. Nós podemos ressaltar aí o primeiro grande período crítico da alimentação infantil, que podem então surgir várias dificuldades alimentares, é o período da amamentação, né? E ali nós podemos eleger algumas causas orgânicas, são minorias, mas existem, né? Então a avaliação do médico é importante para entender por que a criança não está conseguindo ter uma amamentação adequada junto com a mãe, né? Então a amamentação hoje a média de amamentação exclusiva no Brasil é 54 dias, né? Quando recomendados 180 dias, né? Então nós temos que trabalhar, né, ali com as famílias, engajando desde o começo de tudo, que é a amamentação, né? A criança, ela tem inúmeros benefícios, a mãe tem inúmeros benefícios orgânicos, comportamentais, emocionais, sociais, econômicos, e nós temos uma média de amamentação exclusiva tão baixa no nosso país. Então nós, como profissionais, né, já enxergamos que isso é a primeira dificuldade que a criança tem, e a mãe também tem, de alimentar exclusivamente o bebê de forma natural, que é o leite materno, né? Então as mães, né, eu gosto de conversar muito isso com as mães, exigirem essa avaliação desde a maternidade, essa avaliação multidisciplinar. Chama um enfermeiro especializado, chamar um nutricionista especializado, conversar com o médico sobre o desejo de amamentar, sim, né? Então, o segundo grande momento é a introdução alimentar, por isso que nós estamos aqui. O objetivo do CONALCO também é esse, né? Essa visão, essa abordagem multidimensional. Porque a introdução alimentar é mais um período crítico, as pesquisas mostram isso, que a mãe e os pais, eles se veem muito temerosos, né, com possíveis engasgos, temerosos em interpretar a real capacidade que o bebê tem de se alimentar. Então, mais uma vez, né, a equipe multidisciplinar, ela atua aí também, né? O médico dizendo, ok, o seu filho, ele está apto, ele tem todos os sinais para começar a comer, ele não tem nada que impeça ele de desenvolver, de se relacionar com os alimentos. O nutricionista entra orientando a mãe, olha, vamos começar por estes alimentos, vamos fazer um esquema para que seu filho possa ter os nutrientes que ele precisa, né? O fonoaudiólogo também entra orientando os pais, dando a segurança do que o bebê é capaz ou não de comer, né? Especificamente aquela criança, né? Se precisar também, o psicólogo, ele fica
como também um apoiador aí de todo esse processo, munindo os pais, encorajando os pais a confiarem na capacidade deles e das crianças, né? O terceiro período muito crítico que os pais nos procuram é quando a criança vai para a alimentação da família, né? Isso deve ocorrer por volta de 1 ano. Então, é um período que as crianças estão muito mais autônomas, as crianças estão andando, as crianças já escolhem, elas estão motoramente muito mais ativas. E isso desestrutura ou desestabiliza o que era aquele bebezinho que colocava sentadinho para se alimentar, para comer, né? Agora nós já temos outra criança. Então, alguns estudos mostram que entre 18 e 20 meses é o pico da seletividade alimentar, né? E a seletividade, ela começa sempre por um ou outro e ela vai aumentando, e a criança vai selecionando cada vez mais o número de alimentos. Isso causa uma angústia, isso causa uma insegurança muito grande nos pais, né? Da criança não estar alimentada adequadamente. Então, mais uma vez, a equipe multidisciplinar também pode atuar nessa fase, avaliando o desenvolvimento da criança, se está adequado para a idade, né? Quais as atividades que essa criança faz durante o dia, que interfere também na alimentação, interfere na sensação de fome, né? Nós fizemos um reality show chamado Meu Filho Não Come. Eu acompanhei a parte nutricional, né? Então nós colocamos para o Brasil todo, na Rede Globo, o que o pediatra, que o Dr. Mauro Fisberg faz, pode fazer, o que o pediatra pode fazer na avaliação da criança que não come, o nutricionista. Nós também tivemos uma chefe de cozinha ali para envolver as crianças na cozinha. Enfim, é importante ter vários olhares para a criança que tem alguma dificuldade alimentar, né? O que essa dificuldade alimentar está nos levando a acreditar? Para onde nós vamos caminhar? Para uma causa orgânica? Para uma causa comportamental? Para uma causa nutricional? Por exemplo, no programa nós detectamos que uma das participantes ela tinha um consumo muito alto de bebidas adoçadas, de néctar, suco, e muito perto do almoço, né, ali meia hora, 40 minutos, ela consumiu uma grande quantidade de bebidas adoçadas, aí já perfazendo um valor calórico excessivo para o horário. Então, um pequeno ajuste nutricional já ajudou na sensação de fome no horário que a mãe gostaria que ela tivesse fome, que era o horário do almoço, né? Então, exemplificando como o nutricionista também pode ajudar a olhar a rotina da criança e facilitar a vida da mãe, né? Trocando um horário, trocando uma refeição, né? Às vezes mudando até uma atividade que a criança faça, porque a alimentação envolve tudo isso, envolve fome, envolve vontade de comer, envolve o olhar, a visão, aquilo que você enxerga, aquilo que você conhece sobre os alimentos, né? E as crianças, elas só estão no começo de tudo isso, né? As crianças merecem esse olhar, as crianças merecem uma avaliação criteriosa, elas merecem um cuidado, né? Não simplesmente, olha, toma um polivitamínico e pronto, eu vou resolver os seus problemas. A gente não quer isso, né? A gente não quer sair do consultório com uma prescrição. Nós queremos uma investigação, né? Eu costumo falar nos cursos que a gente dá, como se fosse o seu filho, como se você estivesse precisando de um profissional, porque quando você faz para o seu filho, com certeza você faz com significado, você faz com amor, você faz com real engajamento. É isso que a gente precisa. Você pode não ter uma estrutura multiprofissional, interdisciplinar perfeita, mas se você tem vontade de olhar para a criança, olhar para as famílias, para ajudar e para facilitar, estudando caso a caso, vai acontecer.
a gente vai conseguir ajudar. A gente vai conseguir ajudar essas crianças a comerem com prazer, a gente vai conseguir ajudar essas crianças a comerem quando elas querem e têm vontade de comer, ajudar essas crianças a não comer de maneira forçada, ajudarem as mães, né, terem prazer em alimentar os seus filhos, compartilharem bons momentos à mesa, né, ter ali um momento de nutrição do corpo e da alma. Essa é a minha mensagem, eu estou à disposição de vocês, quero deixar o meu e-mail, que é primaximino, que é o meu sobrenome, @gmail.com, tanto nas redes sociais, como por mensagem. Eu quero deixar para vocês tudo o que a gente pesquisa, tudo à disposição, porque nada disso que a gente estuda faz sentido se a gente não compartilhar, né? Então, que vocês tenham bons caminhos na alimentação dos seus filhos, sempre nutrindo o corpo e a alma. Um beijo para vocês.